Meus irmãos, me perdoem aqui, sejam bem-vindos novamente. Eu terminei clicando aqui e fechei a nossa conversa. Estou aprendendo ainda. Sejam bem-vindos novamente, vão entrando e me perdoem, eu terminei fechando a minha live. Vamos lá, novamente, sejam todos bem-vindos. Foi, exatamente, a transmissão parou, mas nós já estamos retomando aqui. Eu sou um aprendiz ainda. Sejam todos bem-vindos. Novamente, um privilégio estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos esperar aí que os irmãos possam comparecer. Nessa manhã nós vamos ter o compartilhar de um irmão muito precioso, de uma história muito linda, de uma palavra de Deus muito forte, alguém a quem eu respeito, tenho grande consideração, grande admiração, um homem de Deus, um homem que já me edifica há muitos anos, e eu posso dizer que eu tenho um carinho muito especial por ele, que é o Jan Gottfriedson. Daqui a pouquinho ele vai estar começando a compartilhar aqui conosco. Enquanto isso, vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Novamente eu vou explicar, eu cliquei aqui e fechei a live de novo. Eu sou muito ainda aprendiz, mas eu quero agradecer a Deus por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos, por saber que o Senhor nos governa. Quero começar orando pela tua vida, declarando as bênçãos do Senhor, declarando que a misericórdia dele, que se renova a cada manhã, esteja sobre tua vida, tua casa, que você possa ser ricamente abençoado nessa manhã, cheio da presença dele, inundado da presença dele, e que hoje o Senhor possa estar derramando graça sobre cada um de vocês. Deus abençoe Pablo e o seu filhinho Heitor, que nasce hoje. Que bênção. Que bênção. Sejam todos bem-vindos, queridos. Eu já vou chamar aqui o Ion. Hoje nós não vamos ter nem iniciação com a música, nós vamos já entrar direto na edificação, para aproveitar mais tempo aí com o Ion. E que o Senhor possa usar desse momento para derramar sobre nós mais da sua graça, mais do seu poder, mais de sua misericórdia, e possamos ser enriquecidos com sua presença. Amém? Estou aguardando. Estou aguardando o John entrar aqui para a gente começar a compartilhar. Bom, meus irmãos, é um privilégio saber que nessa manhã nós podemos repartir, podemos estar juntos, podemos adorá-lo. Sejam bem-vindos, Lani, Lela, Pelágio, Cris, minha irmã, que bênção. Dr. Jorge Serafim, que privilégio ter vocês aqui pela manhã, ok? Eu esqueci de avisar essa live, na verdade eu tinha marcado isso com o John, mas infelizmente eu não me lembrei, por isso que avisei de última hora, mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês, é um privilégio. Estou aguardando o John entrar. Estou esperando que ele conecte aqui para a gente poder chamá-lo. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Uma bênção do Senhor estarmos juntos. Muito gratificante. Poder repartir, poder compartilhar a cada momento, a cada instante,
sermos um. Que bênção ter vocês aqui, meus irmãos. Mary, bom dia. Dani, que bênção. A casa de Júnior e Lilian aí, Vitor, Igor, e Tânia, Ingrid, que bênção ter vocês aqui. Muito obrigado. É maravilhoso poder repartir, compartilhar. Estou só aguardando aqui o John poder clicar aqui e começar a nossa interação. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Sejam todos bem-vindos, queridos. É uma maravilha ter vocês nessa live. Obrigado, querida Tânia. Um beijo para você também. Estou aguardando aqui o John. Deixa eu fazer um envio aqui. É um privilégio, meus irmãos, poder repartir nessa manhã, compartilhar. Deixa eu ver se fica melhor assim. Não, assim fica melhor. Que bênção. John entrou. Alegria. Seja bem-vindo, John. Que honra, que privilégio ter você aqui, meu querido. Vamos lá? Recebam aí nosso querido e amado irmão, John Gottfriedson. Espero ter pronunciado correto, John. Não, tranquilo. É a primeira vez na live, assim. Então, estava aprendendo aqui a como fazer as coisas. Tranquilo. É um privilégio ter você, meu irmão. Amém. É uma honra. Amém. Como é que estão vocês aí? Em Recife, Paulista? Estamos aqui muito felizes por poder compartilhar, por poder te ouvir. Amém. Já quero te liberar aí para você começar a compartilhar. Fica à vontade. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu vou sair só para pegar outro celular para poder ficar ouvindo, que o meu de vez em quando corta aqui. Tá e bem. Aí eu vou ouvir pelo outro aqui ao lado. Tá bom? Tá bem, querido. Tranquilo. Vai, continue aí. Eu vou só pegar mais um celular aqui. Continua. Tá bom. Eu estava acompanhando o louvor de vocês e repartindo, né, compartilhando junto com vocês essa graça do Senhor e especialmente essa última música que é mais da minha época, né? Do Senhor se derramando com seu espírito e poder e fazendo maravilhas. E é exatamente sobre essa palavra que eu quero profetizar nessa manhã, junto com vocês, com a amada igreja aí em Recife, Paulista, mas também eu sei que de tantos outros lugares ao redor que estão assistindo essa live aí junto com meu querido, precioso brother aí, Calberg. Temos uma longa história juntos e é um privilégio andarmos diante do Senhor. E a palavra que eu quero repartir com muita simplicidade nessa manhã é algo que tem falado muito comigo há muito tempo, mas me parece que nessa quarentena, nessa situação de pandemia, tem sido mais fortalecido ainda diante do Senhor. Está em Filipenses 3, a partir do versículo 10, uma expressão que diz o seguinte: para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição.
Eu quero salientar de novo essa expressão. Numa outra versão, ele fala para conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Então, em nome de Jesus, eu quero simplesmente chamar a tua atenção para alguns momentos aqui juntos, no meio de tantas mensagens que vão entrando, irmãos, né? E que a gente vai identificando. Mas essa palavra tão forte de Paulo, depois de ele trazer um pouco da sua biografia, da sua história, colocando tudo isso como refúgio diante do Senhor para ser conhecido e ser achado somente em Cristo, né? E dessa maneira ele parece que vem um clamor do fundo do seu coração dizendo: quero conhecer a Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Nesses dias que nós estamos enfrentando, desse quadro que todos nós não podemos fugir, né, das circunstâncias que nós estamos vivendo, nessa questão de quarentena, nessa questão de pandemia, mais do que nunca, há uma palavra rema de Deus para conhecermos ao Pai, conhecermos ao Filho e conhecermos ao Espírito Santo. Jesus Cristo é a expressão exata do Pai. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o outro igual consolador que Jesus. Então, quando Paulo diz assim, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ele não está excluindo da Trindade o Pai, nem o Espírito Santo, mas ele está resumindo na expressão visível, concreta da Trindade, que é a pessoa de Jesus. E nesse link, nessa conexão com a pessoa de Jesus, algo como creio que nunca antes. Nós precisamos não somente teorizar ou ter um conhecimento intelectual ou teológico, mas nós precisamos ter uma experiência, nós precisamos ter um conhecimento experimental do poder da ressurreição de Cristo Jesus vivendo em nós e através de nós todos os dias, nesses dias que antecede a volta do Senhor. Tenho repartido em muitas localidades, através de vários vídeos e vários lives, nesse sentido de que, por um lado, eu vejo como um juízo de Deus tudo isso que está acontecendo. Não um juízo para destruição, mas um juízo para se voltar para Ele. Em primeiro lugar, sobre o mundo, onde toda arrogância, onde toda soberba, onde toda a idolatria do homem por seus deuses, no sentido, com letra minúscula, né? No sentido de tecnologia, ciência, desenvolvimento, globalização. Parece que Deus dá um parati quieto em tudo isso, mostrando que, na verdade, o homem sem Deus não é nada. Nada consegue, nenhuma segurança tem, e que nós dependemos inteiramente do Senhor. E Deus está julgando as nações. Nesses últimos tempos que antecede a volta do Senhor, uma oportunidade. Por isso que eu tenho chamado também que é um tempo de uma visitação de Deus como jamais vista antes. É um juízo de Deus também sobre a igreja, no sentido que toda a superficialidade, a artificialidade, religiosidade, todo estereótipo de mega church e daquilo que é só relacionado com, vamos dizer assim, com estrutura caia por terra. E é onde aquilo que está no coração, de relacionamento, de amor, de sinceridade e verdade, de autenticidade, vem à tona. Então, querida amada igreja aqui do Nordeste, né? Muito obrigado por esse privilégio. Eu quero trazer, então, como introdução, essas duas palavras, de que, por um lado, é um tempo onde, sem dúvida, vemos a mão de Deus pesando sobre as nações e até pesando sobre a vida da igreja para a santificação, mas para uma visitação de Deus para que as pessoas possam levantar os olhos para cima e reconhecer que há um só Deus que reina e é soberano. E nesse tempo, quero chamar a amada igreja para essa vida da ressurreição. Temos recebido há muitos anos, né, desde nossas fundamentações sobre a vida e a obra de Jesus. E
cada um dos aspectos são igualmente importantes, cruciais e imprescindíveis. Não sei se faltou o sinônimo aí, mas no sentido que, ao salientar aqui agora a ressurreição e a vida da ressurreição, em nada estamos trazendo em detrimento da morte de Cristo por nós ou da sua exaltação do seu senhorio, pelo contrário. Mas, às vezes, a vida, a obra de Cristo, tudo que ele realizou é tão maravilhoso que nós podemos vamos dizer assim, nos distrair daquilo que é essencial, que é a vida da ressurreição. Quando aquelas mulheres em Lucas 24, e poderia pegar os outros contextos também no Evangelho, nos primeiros versículos, chegam ao túmulo e elas chegam todas preocupadas, buscando a um Cristo sepultado e morto. E às vezes me preocupo que alguns discípulos ainda estão nesse foco, servindo a um Cristo crucificado, servindo a um Cristo sepultado, servindo a um Cristo que está morto. E ali me parece que o anjo aproveita a oportunidade para pré-anunciar o Evangelho. Esse privilégio foi dado a nós, os discípulos, mas ali me parece que aqueles dois varões, anjos, que anunciam às mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou, ele está vivo. E essa palavra da ressurreição que ecoa pelos séculos, e nós vimos isso esses poucos dias, agora que passou de novo na Páscoa, onde a morte, o sepultamento, mas a ressurreição de Cristo é a grande tônica e é a centralidade do Evangelho, do querigma apostólico. Não somente a morte. Nesses dias eu estava vendo o livro de Atos de novo, e por mais que os apóstolos falam sobre a morte de Jesus, e de novo eu digo, em nada diminuímos a realidade, a dimensão, a profundidade da morte de Cristo em nós, em nosso lugar, substituindo e nos identificando com Ele. Isso é algo maravilhoso e fundamental, mas na verdade nós somos testemunhas não de um Cristo crucificado e sepultado, não um Cristo que ficou retido numa cruz. Nós somos testemunhas vivas de Cristo ressuscitado e experimentando esse poder da ressurreição. É Jesus ressuscitado em poder e glória que nos delega a tarefa de sermos e fazermos discípulos. É Cristo ressuscitado que em Lucas 24, 47 fala para todos nós que nós somos testemunhas oculares, experimentais, tocando a vida de Cristo ressuscitado, não físico, mas pelo Espírito, contemplando a Ele, olhando para Ele, contemplando no coração a vida de Cristo e sendo participante desse poder da ressurreição. Então, queridos amados, eu quero encorajar vocês, porque não somente a morte de Cristo na cruz nos salva. Olha só o que está escrito em Romanos 4, se não me falta a memória, versículo 24, versículo, onde ele vai dizendo que ele foi entregue, Jesus foi entregue pelas nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o aspecto da ressurreição, ela está inerentemente, diretamente ligada com a nossa salvação, nossa redenção, nossa justificação. Isso confirma em Romanos 10, versículo 9 e 10, quando ele fala que com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo como Senhor, mas com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nós sejamos salvos. Todo aquele que invocar, ou chamar o Senhor para dentro, está no versículo 13 de Romanos 10, é um texto que eu sempre volto para ele, aquele que chamar para dentro de si a Cristo ressuscitado vivo será salvo. Então, é Cristo Jesus que nos salva. Isso confirma também em mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que se na sua morte fomos reconciliados com ele, mesmo quando nós inimigos de Deus, fomos reconciliados pela sua morte, muito mais, olha o detalhe do Espírito Santo colocando ali através do apóstolo, muito mais seremos salvos pela sua vida. Querido, amado companheiro, discípulo querido aí do Nordeste, daqui dos Pagos do Sul, né? Já até botei um pelego aqui que está esfriando aqui. Mas assim, eu quero
repartir contigo nesses dias que nós estamos vivendo, dias de insegurança, dias de incerteza, dias de opressão. Às vezes tu sai para a rua, tu vê quase os vírus se multiplicando e as pessoas com medo de chegar perto e se tocar. Eu sei que agora as restrições estão diminuindo um pouco mais, mas há um espírito de opressão, há um espírito de peso, de intimidação, de reserva, das pessoas se afastando. Mas nós, como igreja, precisamos viver no poder sobrenatural de Cristo e Cristo ressuscitado. E é Ele que nós servimos e cada dia mais conhecemos. Quando Paulo, em Efésios, fala, capítulo 1, ele pede para que, orando, para que nós, certamente, sem dúvida, nos estamos incluídos ali na oração em a igreja de Éfeso, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Nesse domingo de manhã, aqui em Porto Alegre, ensolarado, eu clamo para que o sol da justiça ilumine o coração de cada um de nós, para que possamos ver o nosso chamamento, possamos ver a glória do Senhor Jesus, a herança que temos entre os santos, e ele conclui ali com o poder. E ele faz uma coisa tremenda, porque ele fala desse mega power energizado, poderoso, supremo. Ele fala da suprema grandeza do seu poder que opera eficazmente, eficientemente em cada um de nós que cremos, que ressuscitou Jesus dos mortos e que agora está disponível e vivo em cada um de nós, porque é o próprio Cristo ressuscitado que está vivendo em nós. Então, se esse poder operou a Jesus, olha bem, todo o pecado da humanidade que estava sobre Cristo, sufocando ele naquela sepultura. E o poder de Deus, através do Espírito da ressurreição, que é o Espírito Santo, que levantou a Jesus entre os mortos, a morte, o pecado, o inferno não puderam segurá-lo. Então, quanto mais, amado discípulo de Jesus, o poder que opera em nós é o poder de Cristo ressuscitado na vida de cada discípulo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te chamar a atenção para que possamos viver nesse poder sobrenatural. Para milagres, para prodígios, para espírito, alma e corpo, para paz interior, paz em qualquer circunstância. A nossa alma não atribular, ansiosa, nem preocupada, nem atormentada, nem deprimida, mas vivendo com paz de espírito que inunda a nossa alma, porque Jesus é a nossa paz, ele é o príncipe da paz, é uma pessoa, é Cristo ressuscitado com glória que habita em cada um de nós. E mais um detalhe, esse poder não somente se restringe ao espírito, esse poder não se restringe somente a um estado de alma, de tranquilidade, de paz, e de alegria, de gozo, mas ele atinge o nosso corpo. Romanos 8:11, quando fala ali da presença, poder e propósito, nos versículos de 9 a 11, é sempre algo que eu volto para ele, presença, poder e propósito. Ele vai dizer que Deus, que ressuscitou a Jesus, pelo Espírito de ressurreição, esse mesmo Espírito habita em cada um de nós, vivificando o nosso corpo mortal. Estou com 60, sei que não parece, mas a gente sente, e nesse algo estranho para mim, está num grupo de risco e está mais limitado e mais restringido, e temos obedecido às autoridades que estamos debaixo delas, né? E temos tido todo o cuidado, mas me custa a me ver com 60, mesmo que quando a gente olha no espelho a gente vê que está rareando, né? E está branqueando, mas nós não podemos viver debaixo de limitações, de restrições negativas ou debaixo de doenças que o inimigo joga sobre nós. Pelo contrário, nós vivemos no sobrenatural de Deus, no poder da ressurreição sobre nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, espírito vivificado, energizado, um espírito de triunfo, de poder e de glória, a alma ordenada em paz, em harmonia, em confiança diante do Senhor, e o nosso corpo,
cada dia, aleluia. Não debaixo de uma pandemia, não debaixo de um vírus, de uma catástrofe mundial, mas nós estamos aguardando a volta do Senhor. Quando Paulo, de novo, refere-se a isso em 2 Coríntios 4, a partir dos versículos 8, 9, 10, ali, ele vai dizendo: atribulados, perplexos, mas não desanimados, não desamparados, não confundidos. Ele traz um paradoxo da vida cristã, onde podemos, por um lado, estar debaixo ou de frente de todas essas situações conflitantes, onde Paulo menciona ali, mas, por outro lado, ele vai trazendo não perturbados, atribulados, desanimados, perdidos. Pelo contrário, levando sempre o morrer de Cristo no nosso corpo, tomando a cruz, renunciando, perdendo a vida, seguindo a Jesus. Mas preste atenção, porque às vezes falta isso. Não somente levando o morrer de Cristo no nosso corpo, mas também levando a vida dele, que também atinge o nosso corpo. Assim como temos o reflexo da morte de Cristo sobre nossa vida, trazendo a salvação e aplicando a morte de Cristo na substituição, na identificação e na aplicação do discípulo cada dia, tomando a cruz e se conformando com os seus sofrimentos, como fala lá também em Filipenses 3:10, para de algum modo experimentar a ressurreição dentre os mortos, mas também cada dia experimentando a vida de Cristo também no meu corpo, trazendo ânimo, trazendo força, trazendo energia, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo ânimo sobre meu espírito, alma e corpo, de maneira que nós possamos reagir e não nos sujeitar a um espírito pesado, mas vivemos como vencedores, conhecendo a Jesus e vivendo no poder da sua ressurreição. Amado Casberg, queridos do Nordeste, amada igreja de Recife, que nós amamos tanto de todo o nosso coração. Temos, muitas vezes, tenho filhos já e netos que se sentem mais nordestinos que gaúchos. E o nosso coração há muitos anos, há muitos anos. Outro dia, os queridos ali de Olinda me passaram uma foto do vô Moisés, que faleceu há poucos dias, com o William, com o Paulão, deles guris ainda, deles com cabelo ainda. E adolescentes, e o Moisés no meio, sentado naquela roda, onde nosso querido falecido Pedro Paulo também estava junto naquela época, se converteu, o Loma, estou chorando aqui, e eu vendo aquela foto, e eu vendo essa herança, e de alguma maneira regozijando-me diante de Deus de poder ser participante desse legado espiritual, podendo ter essa parceria, Casberg, com vocês. Somos uma só igreja em Recife, somos um só povo, somos a noiva de Cristo esperando a sua volta, e cada dia nós nos santificamos, conhecendo experimentalmente esse epignose, conhecimento experimental sobrenatural de Deus. Nada de gnosticismo, é o conhecimento do alto, e conhecendo experimentalmente o poder da ressurreição. Beijo grande. Obrigado pelo privilégio de participar. Em nome do Senhor Jesus, a todos, desde São Luís de Maranhão, viu o nome do Laudivan, querido William, aí a galera também de Olinda. Beijo forte e Deus te abençoe, amada família do Casberg. Deus te abençoe. Aleluia. Querido John, Amém. é um privilégio poder ouvir do Senhor. Você está vendo agora aí os comentários que eu habilitei. Olha o Zilmário aí. Sim. E muitos outros que vão estar aí. Amém. O meu som de retorno aqui dá uma travada, por isso que eu estava ouvindo aqui no outro para poder acompanhar. A Leda. Amém. E o William também tinha passado aí. Eu vi o Laudivan também. Isso mesmo. É um privilégio, é uma alegria Amém. poder repartir
poder compartilhar. Tem irmãos ali de Jaboatão também, está aí o Luiz, a Jaque, Amém, amém. acompanhando. Que E que legal. bênção, meu irmão, que bênção Amém. é poder sermos um só corpo, sermos uma só Amém. família. Amém. E eu te agradeço de todo o coração a disposição de repartir conosco nessa manhã. Muito É um privilégio. obrigado. Eu gostaria de dizer que você tem mais um tempo aí, você ainda pode falar mais alguma coisa, tá bom? Ó, o William acabou de dar aí uma grande alegria. Veja alguns comentários aí. Estou vendo assim. Obrigado. Somos um só corpo. Então, somos um, estamos juntos. Isso mesmo. Fala um pouquinho mais para a gente aí. Tem mais um tempinho. Amém. Eu vou falar que debaixo desse poder da ressurreição, eu tenho visto muitos milagres. Tem sido um privilégio poder estar assim conectado com tantas localidades, servindo no norte ao sul, leste ao oeste, desde lá no norte, Rio Branco, Porto Velho, Guajará-Mirim, tantos queridos e tantas localidades, e aí no nordeste, no Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente tem visto assim experimentalmente isso que eu estou falando, a provisão de Deus. Quero contar uma história, um exemplo que um amado irmão aqui em Porto Alegre, ele não tendo mais o que comer nessa crise, ele dependendo do dia a dia, um irmão que trabalha com instalação e conserto de canos, né, um hidráulico, e ele reunia a família, dizendo: família querida, não temos mais comida para amanhã, só para hoje. Precisamos orar ao Senhor. Mais do que nunca, o pão nosso de cada dia não é mais um chavão, mas é uma realidade espiritual. Ele reuniu a família, os discípulos, os filhos dele são discípulos, é um querido irmão aqui em Porto Alegre, juntou a família e começaram a orar. Naquela noite ele sonhou com, aí eu sei que no Nordeste não tem, mas aqui usamos muito um aparelho de Junker, um aparelho de aquecedor de água, que esquenta o chuveiro para a gente poder tomar banho aqui, no inverno principalmente, e ele viu um cano quebrado embaixo daquele Junker. Ele sonhou com aquilo. No outro dia, por que eu sei dessa história? Porque o Daniel, da Tiele, teve que chamar ajuda, chamou esse irmão e pediu, disse: estou com um problema aqui no vazamento de água. E aquele irmão, então, foi consertar esse aparelho e esse cano, chegou lá, olhou o aparelho, foi tocando na parede, embaixo daquele Junker, exatamente o que ele tinha sonhado. Era o furo daquele lugar, daquela situação. E ali, a partir daquele trabalho, ele pôde consertar. E ele pôde, então, ter mais um sustento do Senhor para a sua vida. O que me vem? Deus permite que um irmão que possa pagar um conserto tenha um problema, para que o irmão que não tem o que comer possa receber o serviço. Sonhando sobre o serviço, ele vê o lugar onde está furado. E ele conserta chegando diretamente. O Dani, comentando com ele, diz: assim é fácil, né? Quando o Senhor dá o raio-x do lugar onde está quebrado. Eu cito um exemplo de dezenas de situações que nós estamos recebendo, onde o sustento do Senhor, espírito, alma e corpo, material, onde a nossa dependência do Senhor está diante de Deus. Trago esse pequeno exemplo para a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Benção, amados. Carlsberg, agora é eu que vou ter que me retirar. Mas quero agradecer mais uma vez. Que privilégio. A palavra diz que aqueles que são do Espírito sejam guiados pelo Espírito. Amém. Amém. E nós amém. percebemos nesse contexto que estamos vivendo uma necessidade de ouvir a Deus,
e de Amém. obedecer a Deus, de Amém. sermos guiados. Muitos maridos, muitos pais não sabiam sentar à mesa com sua família, orientar, ensinar, orar pela sua própria casa. Nós temos visto pessoas que estão redescobrindo o sentido da palavra família nessa pandemia aí. Aleluia. Então, que o Espírito Santo nos ajude a viver aquilo que é tão básico que nós ministramos durante tantos anos. É verdade. Uma igreja que não depende de reunião para ser igreja. Isso mesmo. Fala um pouco mais aí para nós, John. Eu não ia falar, já estava saindo, mas eu vou falar. Há alguns anos atrás, Carlsberg, o querido Mário Roberto de Salvador esteve conosco ministrando na Páscoa aqui. Eu creio que faz uns 4 ou 5 anos. E ali ele trouxe um acréscimo maravilhoso para nós, que entrou como mão na luva, luva na mão aqui para nós como igreja em Porto Alegre. E eu tenho repartido isso em toda parte, seja aqui no Brasil ou seja no mundo. Além da igreja na casa, que para nós é algo tão crucial, e temos batido tanto, e claro, como expressão da igreja na casa juntos, também a igreja toda congregada na grande celebração, que estão com uma saudade louca de estarmos todos juntos. Mas algo que caiu como um rema de Deus, a igreja que vive na casa. Muitos casais não se viam como igreja na casa. Muitas famílias que não tinham discípulos ainda, e ainda não reuniam os discípulos na sua casa, não se viam como igreja. Porque não tinham seus discípulos na sua casa, reunindo-se regularmente, semanalmente, né? E ali se perdia uma dimensão onde cada casal, onde cada família, onde cada jovem morando junto numa república, ou seja o que for, mas 2 ou 3 vivendo na simplicidade da casa, já é a expressão da igreja do Senhor, vivendo na casa. Então, essa dimensão da igreja vivendo na casa, e como tu estás dizendo muito bem, o marido, a esposa, os filhos adolescentes, às vezes com outros vínculos, não se reuniam juntos como igreja na casa, no culto doméstico, porque cada um tinha o seu encontro. Às vezes também fazemos reuniões separadas, né? Homens e mulheres, então o casal ia para um lado, os jovens para o outro, né? E às vezes as crianças, para não atrapalhar, botava ali no quarto para brincar ou assistir um vídeo, se perdeu isso que tu está falando, da centralidade do evangelho da igreja, de sermos igreja na casa. Então, temos assim uma dívida de amor com o Mário Roberto, dessa revelação que para nós encarnou. Né? Eu quero dizer para mim, eu encarnei isso como a propriedade do Senhor nas nossas vidas e a oportunidade de ouro, onde Deus nos levou, então, nessa pandemia, nessa quarentena, sermos igreja. Os únicos que nós podemos abraçar e beijar é os da nossa casa. Com quem podemos cear com liberdade, repartir o pão e o vinho? Com os da nossa casa. Com quem podemos dançar, pular, ler a palavra, que podemos fazer tudo isso virtualmente hoje, graças a Deus que está funcionando, mas todos os dias, quase sem exceção, Marta e eu temos lido juntos e orado o Salmo 91, que foi um rema de Deus. Nós estávamos aí em Recife, na casa do Loma, ali em Serrambi. Que dias maravilhosos tivemos lá. Foi um bálsamo antes dessa loucura toda aí. E ali Marta recebeu do Senhor. Vamos ler todos os dias o Salmo 91. E nós recomendamos isso para as famílias dos guris, para o Jonathan, Dani, Michael e as suas casas. E temos feito isso diante do Senhor todos os dias. Ler o Salmo 91, orar, meditar, clamar diante do Senhor, dobrar joelho, orar junto diante de Deus. Ninguém mais tem desculpa de, não tenho tempo. É correria. Não posso reunir minha casa, não posso pastorear minha família, não posso discipular meus filhos e esposa. Em nome de Jesus, igreja amada do Senhor, aí no Nordeste, eu digo isso para todos, né? Eu estou vendo alguns de aqui, até de Porto Alegre assistindo. Em nome do Senhor Jesus, a graça de Deus sobre a vida de vocês.
Não percamos essa oportunidade. E essa lição que recebemos, me lembro de uma palavra do Moacir, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, Moacir Ramos, falando para nós, ainda adolescentes, sobre a necessidade de um hábito se formar, que deveria ser no mínimo 40 dias, para que um hábito se forme como algo perene. Deus está nos dando uma quarentena, 40, né, dias diante do Senhor, para que possamos encarnar algo para nunca mais perder: o sacerdócio da nossa casa. Sermos profetas, antes de tudo, na nossa casa. Eu aplico a palavra que eu reparti: o poder da ressurreição no nosso relacionamento, no pedir perdão, no servir a nossa esposa, no ajudar na louça, no almoço, nas arrumações que ficaram pendentes, que estavam, né, lá para trás da nossa pendência. Agora você pode botar tudo em dia. Casa, um trinco, né? Um brinco, né? No Senhor, para que a tua esposa seja cheia de alegria, ter essa parceria de amizade, de cumplicidade com os filhos, com a esposa, em nome do Senhor Jesus, vivendo o poder da ressurreição. Amém? Não me cutuca mais, senão eu continuo. Um beijo, um abraço, amo vocês. Outro dia a gente marca de novo, independente de pandemia ou quarentena, estamos juntos. É só apertar aqui e desligar, é isso, no xizinho aqui. Beijo, amado. Te amo, Carlsberg, querido companheiro. Deus abençoe. Que bênção, queridos, ter o John compartilhando. Esse irmão é muito precioso. Cuida dos irmãos aqui em Olinda. E eu sou muito abençoado pela vida do John. Ele é um vaso muito precioso, muito precioso. E assim, eu vou encerrando aí a nossa live, agora pela manhã, agradecendo ao Senhor. Lembrando que nós temos uma live hoje ainda, às 18 horas, né? Essa live com o John eu tinha marcado com ele e, na verdade, eu terminei passando batido, esqueci de divulgar, e aí, de última hora, fiz aí corri para divulgar, né? Ele é que me lembrou agora, tô pronto. Meu Deus, eu marquei com o John. Gente, é muita coisa. Mas o John, um homem de Deus, a Marta, seus filhos, netos, agradecer pela tua vida, John, e pedir que o Senhor te renove, te fortaleça, te anime, te sustente, te guarde, te proteja. Quero agradecer a vocês pela resposta, por estarem aqui nessa manhã. Cada um de vocês, sejam abençoados, sejam fortalecidos, e às 18 horas estaremos juntos, se assim Deus permitir. Tá bom? Um beijo grande, beijo, Leda. Obrigado por estar acompanhando todas as lives. Uma bênção. Isilmário, Júnior, Lilian, sua casa, que bênção. Obrigado por estarem aí. Lela, Márcio, Eduardo, Andréa, com seus filhos em Caruaru. Deus abençoe, Lúcio Flávio, Tânia, Rinaldo, Wagner, Suela. É uma honra ter vocês. Cris, Helenilton, meus familiares aí, minha irmã Socorro, Carmen, Bruno, somos uma só igreja, uma só família, um só corpo. Luiz, Gil, parabéns, viu, Gil, pelo seu aniversário. Deus te abençoe. Estamos juntos. Estou aqui para servir ao Senhor Jesus e a vocês. Obrigado aí, Luiz, Jaque, uma honra, Aécio. Um beijo, Lani, minha cunhadinha querida, Ingrid, todos vocês, sejam ricamente abençoados. Fiquem em paz. Olha, Sávio aí, Deus te abençoe, Sávio, Kátia e toda a sua casa, Dedinha, Helenilton, Simone, Lu aí no Pina, um beijo para vocês. William, querido, para você, Sheila, Vini Brini, meu querido Vinícius aí lá de Porto Alegre, um beijo grande, um beijo para cada um de vocês, Adriano, Anne, sejam todos fortalecidos no Senhor.
Meus irmãos aí em Campos dos Goitacazes, olha aí no Rio, que bênção. Ô, Vicky, um beijo para você, Paulinho, Verônica, seu irmãozinho. Que alegria, que bênção para o Davi. Um beijo para toda a sua casa, Paulinho. Amo você, de coração. Um beijo. Deus abençoe, fiquem com Deus. E às 18 horas nós vamos fazer outra live aqui no Instagram, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, bom domingo.